Então, Lucas capítulo 2, vamos ler dos versículos de 6 a 20. Lucas capítulo 2, de 6 a 20. E a palavra de Deus nos diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra e lemos mais uma vez a história tão antiga do nascimento de Jesus Cristo, nós pedimos que nessa noite essa história tão antiga se renove em nossas vidas, nos enchendo o coração de esperança e de gratidão, porque o Senhor enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, a este mundo. O Senhor escolheu essa forma tão misteriosa para que teu Filho nascesse entre os homens. Nós te louvamos, ó Deus, porque através do nascimento, da vida e principalmente da morte e ressurreição, o Senhor comprou e nos oferece a salvação através do teu Filho. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Jesus entrou de uma maneira silenciosa nesse mundo. Silenciosa porque não foi uma grande notícia, não foi algo revelado aos grandes e poderosos da terra e das nações. Jesus não nasceu na capital da Judéia, ele não nasceu em Jerusalém. Ele não nasceu no palácio, ele não teve um berço esplêndido, mas Jesus, pelo contrário, ele nasceu na periferia,
na pequena cidade de Belém. Ele não foi deitado num berço, mas foi deitado numa manjedoura. Não foi de fato conhecido pelos poderosos e instruídos, mas ele sim foi conhecido em primeiro lugar por simples pastores que cuidavam dos seus rebanhos nos campos. Foi assim o nascimento do nosso Senhor. Foi a esses pastores que o anjo apareceu e anunciou essas boas notícias de salvação para todo o povo. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 6, eu peço que você acompanhe novamente comigo a leitura desse texto. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Muito bem. Eu não sei se você em algum momento da sua vida já teve a curiosidade de refletir sobre essa passagem. Não sei se em algum momento você se questionou, perguntando por que os pastores que cuidavam dos seus rebanhos à noite foram aqueles que foram agraciados por Deus. Foram eles e não a população de Belém, ou então o grande rei Herodes em Jerusalém, que viu esse anúncio sendo feito pelo anjo do Senhor. Por que será que Deus escolheu revelar essa grande notícia dessa forma milagrosa, maravilhosa, para todo o povo? Por que Ele não fez esse anúncio na capital em Jerusalém? Por que Ele não fez esse anúncio diante de todos os seis e poderosos das nações? Eu não sei se em algum momento você ficou intrigado e se perguntou por que aqueles homens que eram pastores é que ouviram esse anúncio dessa forma tão especial. E nós precisamos nos lembrar de quem eram aqueles homens que viram e ouviram todas essas coisas. Os pastores eram um grupo de pessoas que vivia sempre à margem da sociedade. Não eram pessoas que eram reconhecidas, não eram pessoas que eram valorizadas, não eram pessoas que eram admiradas pelas outras pessoas. Muito pelo contrário, a maioria dos judeus olhavam com certo desdém para aqueles homens que se dedicavam a criar as ovelhas, a cuidar dos rebanhos. Homens esses que dedicavam a sua vida a cuidar dessas ovelhas, a viver nos campos, a viver em meio a esses animais. É muito interessante porque os pastores,
apesar de não serem valorizados, eles tinham um papel primordial no sistema do culto judaico. Eram eles, afinal de contas, que criavam os animais que mais tarde iriam para Jerusalém e seriam sacrificados no templo. Apesar desses pastores terem esse papel tão importante de cuidarem daquilo que seria ofertado a Deus no culto, eles também eram desprezados pelos sacerdotes e pelos religiosos. É bem provável que esses pastores que estavam cuidando desses rebanhos próximos a Belém, eram aqueles pastores que de fato cuidavam dos rebanhos, que mais tarde iriam para Jerusalém. Esses pastores, que apesar de terem um papel importante, mas que eram desprezados, que não eram valorizados pelos judeus, foram esses, e não os poderosos, que foram abençoados com o anúncio celestial. O Messias de Israel, de fato, nasceu. E nasceu em Belém. Nasceu sim, num estábulo. Sim, foi deitado num coxo. O Rei dos Reis nasceu em simplicidade. E foi para os simples que Jesus foi revelado. É isso que nós ouvimos nessa narrativa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele nasceu numa pequena cidade. Ele nasceu num lugar que era destinado aos animais. Ele foi deitado num lugar onde a comida daqueles animais era servida. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Um nascimento simples, um acontecimento desconhecido da grande maioria das pessoas. É tão interessante porque depois, quando nós vemos a narrativa e nós vemos que aqueles sábios, os magos, ao chegarem em Jerusalém, eles foram procurar o rei dos judeus, em primeiro lugar, em Jerusalém. Foram até o rei Herodes, para saber do nascimento que aquela estrela anunciava. E é tão interessante porque Herodes ele não tinha nenhum conhecimento a respeito do nascimento do Messias. Ele teve que recorrer aos estudiosos. E foram esses estudiosos que ressuscitaram a velha profecia que dizia que o Rei dos Reis, o Messias prometido, nasceria então em Belém. E é tão interessante porque Herodes mesmo, sabendo dessas coisas, ele não se moveu do seu palácio. Ele não se deu o trabalho de ir até Belém para conferir essas verdades. Pelo contrário, ele despediu aqueles homens e fez um pedido para que eles o avisassem se de fato o Messias tivesse nascido em Belém. Veja bem, que Deus escolheu, decidiu revelar o nascimento do seu filho, não para os poderosos, mas para os pastores, aqueles homens
que eram homens desprezados, que eram pessoas simples, que não tinham conhecimento e que com certeza desconheciam a respeito do aparecimento da estrela nos céus e a respeito das profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito do nascimento do Cristo. Jesus, ele se identifica com aqueles que são simples. Jesus se identifica também com aqueles que eram pastores. E é muito interessante, porque isso nos mostra uma grande verdade a respeito do Natal. Não são aqueles que são dotados de conhecimento, de poder e de riqueza, que veem valor no nascimento do Filho de Deus. Mas antes são as pessoas que são simples de coração. Pessoas que estão com seus corações abertos para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Deus não se esquece de forma alguma daqueles que são desprezados pela maioria das pessoas. Deus não se esquece de cumprir as suas promessas. E veja que interessante, quando o anjo anuncia, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Cristo nasceu em Belém, na cidade de Davi, que por acaso também era um pastor de ovelhas. Antes de se tornar rei de Israel, Davi era um simples pastor de ovelhas. Em Belém nasceu Davi, que era pastor e se tornou rei. Em Belém também nasceu Jesus, o rei, que agora se torna o pastor de Israel. É tão interessante porque a história de Jesus está atrelada à história de Davi. É tão interessante porque quando Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel, Ele dá uma orientação clara ao profeta, ao sacerdote de Deus. E ele revela que Deus não vê o homem como o homem vê. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quanto tempo nós ainda iremos demorar para entender que a maneira como Deus vê as coisas, a maneira como Deus faz as coisas, como Ele realiza, são diferentes da maneira como o ser humano vê e realiza as coisas. O homem busca a glória, o homem busca todo o resplendor. O homem gosta das coisas que são de fato reluzentes, que engrandecem, que revelam o poderio, a importância de uma pessoa. Mas Deus, não é assim que Ele vê as coisas, não é assim que Ele realiza os seus planos. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. O menor dos irmãos. Aquele que aparentemente não tinha condições nenhuma de ser o grande rei de Israel. Deus escolhe Davi.
Davi se torna o rei, o homem segundo o coração de Deus. A Davi é dada uma promessa especial, que um dos seus descendentes se sentaria no trono de Israel para todo o sempre. O Salmo 88 nos fala assim: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Jesus nasce, não na capital de Israel, não num palácio, não num berço de ouro, mas ele nasce na cidadezinha de Belém. Ele nasce numa estrebaria. Ele é deitado numa manjedoura. Porque para aquilo que o homem dá valor, Deus não vê valor algum. Aquilo que agrada e chama a atenção dos homens, não significa absolutamente nada para Deus. Deus, Ele traz o seu Filho ao mundo de uma maneira simples, contrariando os valores e a sabedoria desse mundo. A profecia em Miqueias diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Uma pequena cidade, mas que deu ao mundo o Filho de Deus, a pequena Belém. Deus escolhe essas maneiras simples para revelar os seus propósitos. Ele revela os seus propósitos para pessoas simples, pastores que estavam no campo. É tão interessante, porque nós lemos no próprio Evangelho de João, capítulo 10, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Seis, ele se torna o grande pastor de Israel. A Bíblia nos diz assim: eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado
e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Por que será que aqueles pastores nos campos foram agraciados pelas boas novas da salvação? Isso porque aqueles pastores que eram simples, homens que trabalhavam nos campos, esses homens, ao ouvirem o anúncio feito pelo anjo, naquele mesmo momento, apesar de grande temor, eles compreenderam o que estava lhe sendo apresentado. O Filho de Deus nasceu de uma maneira simples, no meio de animais, no meio de pessoas simples. O Filho de Deus veio para aqueles que são simples de coração. Deus, ao anunciar o nascimento de seu Filho àqueles pastores, deixou bem claro que a salvação é para todos aqueles, mas para todos aqueles que de fato se disporem a crer nas boas notícias de salvação. O anjo disse: não temam, uma saudação comum do Antigo Testamento. Todas as vezes que um anjo aparecia e dizia essas palavras, ele estava informando que aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele anúncio estavam sendo visitadas com a graça de Deus. Aqueles pastores não tinham nada para oferecer para Jesus. Eles não tinham nada de valor. Não eram pessoas cultas. Não eram pessoas de grande influência. Mas eram pessoas que receberam de bom grado o anúncio sobre o Salvador. Eram pessoas que reconheceram o valor daquela mensagem. Jesus chegou. Jesus nasceu. É tão interessante porque quando Lucas escolhe as palavras e ele registra exatamente aquilo que o anjo anunciou àqueles pastores, ele deixa bem claro que aquele que nasceu, aquele que seria encontrado numa manjedoura, que estaria envolto em panos, ele de fato era o Salvador e Senhor. Título esse dado apenas ao imperador romano. Deus estava dizendo: não é um imperador romano que é de fato o Salvador e Senhor do mundo, mas é Jesus, o meu filho, que é de fato o Salvador e Senhor. É tão interessante porque a adoração dada a Jesus também entra em contraste com a adoração que era dada ao imperador romano. O imperador romano sempre era saudado pelo seu exército. O seu exército anunciava a todos os 4 cantos do mundo que o imperador conquistou a paz mundial. Mas Jesus é bem diferente do imperador romano. Ele não é saudado pelos exércitos terrenos, mas ele é saudado sim pelo exército celestial. São os anjos que exaltam o nascimento
de Jesus Cristo. São os anjos que glorificam a Deus, porque de fato chegou o príncipe da paz, que diferente do imperador romano, usava da força para promover a paz. Jesus, pelo contrário, ele vem e traz a paz aos corações, através do seu amor. O texto, ele continua, e ele termina dizendo o seguinte, que depois que os pastores foram até Belém, e encontraram a Jesus, depois de verem e presenciarem o cumprimento do anúncio do anjo, eles voltaram, e a todos aqueles com quem eles se encontravam, eles proclamavam tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Diferente de um rei majestoso, cercado de pessoas poderosas, Jesus, ele nasceu de uma maneira simples. Ele se revelou a pessoas simples. E todos aqueles que ouviam o relato dos pastores, ficavam admirados, surpresos, temendo a Deus em seus corações. Mas o texto também nos diz que, dentre todas as pessoas, existia uma pessoa que não ficou surpresa. E essa pessoa foi a mãe de Jesus, Maria. E por que ela não ficou surpresa? Porque ela de fato sabia que tudo aquilo que aconteceu porque Deus já havia estabelecido o seu propósito e lhe revelado antes mesmo dela ficar grávida do Espírito Santo. O nascimento de Jesus é uma prova de que a riqueza, poder e fama não tem valor para Deus. Pessoas ocupadas demais não têm tempo para Jesus, e essa é uma verdade. Pessoas ricas demais não veem valor em Jesus Cristo. Pessoas cheias de si mesmas não reconhecem que são pobres diante de Deus. Pessoas que acreditam que podem salvar-se a si mesmas, não têm tempo, não querem, não têm humildade para reconhecer que precisam de um Salvador. Um dia, a mensagem do Evangelho, o nascimento de Jesus, chegou até os seus ouvidos. E talvez você, como aqueles pastores, ficaram de fato admirados por descobrir que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo Senhor dos altos céus. Talvez você, ao ouvir a mensagem do Evangelho, também ficou admirado ao ver diante dos seus olhos a salvação do nosso Deus. Talvez você também, com alegria, compartilhou para outras pessoas tudo aquilo que você descobriu a respeito de Jesus. E se você é uma dessas pessoas que não compreendem porque Deus te escolheu para que você ouvisse a mensagem da salvação,
talvez você que não compreendeu, porque a graça de Deus o alcançou, talvez você seja uma das pessoas simples, que assim como os pastores nos campos, foi alcançada pela graça e o amor de Deus. E se você é uma dessas pessoas, agradeça a Deus, porque para você o Natal não é uma árvore enfeitada, não é a alegria de ganhar muitos presentes, mas o Natal para você é a celebração do Salvador, do Cristo que é o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus o nascimento de Jesus. Amado Deus e Pai, nós compreendemos que o Natal não é simplesmente um feriado especial. Nós compreendemos que não é simplesmente a reunião em torno de uma mesa farta, repleta de comidas e bebidas. Nós compreendemos, ó Deus, que o Natal não é simplesmente aquele momento em que nós trocamos presentes com as pessoas com quem nós nos importamos, pessoas que amamos. Obrigado a Deus, porque assim como o Senhor revelou através do seu anjo a salvação àqueles pastores, um dia também o Senhor nos enviou alguém para compartilhar conosco que em Belém nasceu o Salvador do mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos contados entre aqueles que foram agraciados com o anúncio das boas novas da salvação. E que amanhã, ao nos reunirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós possamos celebrar a vinda do Salvador. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Porque mesmo nós não tendo nada a oferecermos ao Senhor, o Senhor, através de Jesus, nos salvou. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos